through on a particular day to understand the sequence of events which build up to an accident or a serious incident. So this is why, from an ATR perspective and the values of our company, is to look beyond those aspects and to understand the context of our aircraft operation and the environment in which we operate. So I wish to explore in a little more detail, when we refer to a safe aviation system, our duties and responsibilities, and the duties and responsibilities of others which build this effective and very, very efficient commercial industry that we run. From an air
que contribuem e as barreiras associadas a uma investigação. Aproveito a ocasião, olhando para esse slide, para destacar a Convenção de Chicago, que conhecemos como Anexo 15. Quando olhamos para um inquérito, nós é muito importante esse ponto. Eu enfatizando o próprio papel como um papel independente no processo do inquérito. Isso assegura que não existe qualquer conflito de interesse na nossa atividade com as autoridades locais e outras partes que poderiam ter um interesse na investigação. E esse é um ponto-chave quando consideramos a forma como pensamos sobre um acidente, como pensamos sobre a maneira como ele aconteceu e todos os fatores que contribuíram àquela ocorrência. Então, para falar do meu slide anterior, lembrando dele, podemos refletir sobre o aspecto organizacional, a cultura organizacional, que inclui todas as participantes. Podemos pensar e refletir sobre a supervisão, as condições prévias existentes e as ações ou os atos que ocorreram naquele dia. E esse aspecto pode ser atribuído, pode ser refletido com relação a todos os aspectos do inquérito e todos os aspectos das partes interessadas envolvidas no sistema da aviação, que inclui, é claro, o fabricante da aeronave. E o nosso papel, mais uma vez, e quero agradecer o senador pela sua liderança nessa investigação, e finalmente, quando o relatório final for publicado, podemos antecipar que vamos identificar onde pode haver barreiras no sistema para impedir ou prevenir uma ocorrência. E isso poderemos esperar ver em um relatório final, todas as recomendações. Mas podemos antecipar que tal investigação deve olhar para todos os fatores e todos os fatores que contribuem à ocorrência. Contribuíram, então podemos antecipar perguntas com foco no ambiente de congelamento em que aconteceu o acidente, mas para falar da tripulação do voo, no final da história, a situação que eles enfrentam é fundamentalmente o fim da história. Então, quando precisamos entender onde podemos realmente melhorar a segurança da nossa frota e da aviação comercial, então a CENIPA anteciparia olhar para todas essas barreiras e fatores contribuintes para fazer as suas recomendações. E vamos fazer tudo o que pudermos para apoiar esse aspecto, apoiar o inquérito. Então quero aproveitar a oportunidade para enfatizar e reiterar: o produto não é apenas a aeronave, ele é também o nosso cuidado com os clientes, são os nossos folhetos, nossos procedimentos certificados, e esse aspecto da certificação não trata apenas da aeronave. A certificação, ela inclui os procedimentos também, inclui aspectos de capacitação, de treinamento também. E isso é muito importante, é muito importante entender isso. Como nosso fabricante responsável pela aeronave, nós não apenas provemos a documentação certificada, mas nós proporcionamos, e quero enfatizar também, os folhetos, recomendações, as nossas conferências de segurança, e vamos operar na próxima semana também essas conferências. É algo típico dos fabricantes também, quando nós proporcionamos o melhor que pudermos para maximizar o desempenho da frota da ATR em todas as regiões do mundo onde servimos. E eu fiz referência aqui às pessoas, à infraestrutura e à tecnologia.
Então, quero fazer uma pausa agora para enfocar a importância do treinamento. Não importa a tecnologia não importa qual tipo de tecnologia nós temos no controle de tráfego, nos aspectos da indústria, as pessoas continuam sempre estando no centro das atividades. E se tivermos um enfoque na cabine da tripulação, quando falamos de gestão, ameaça de gestão e gestão de ameaças, quando podemos antecipar ameaças externas e damos treinamento para a equipe, para que eles consigam adaptar e agir em alguma ocorrência. Em um conceito semelhante, a gestão dos recursos da tripulação também é um regime de treinamento que provê treinamento com enfoque no trabalho de equipe dentro da cabine do voo. Alguns aspectos desse treinamento são obrigatórios, outros não, mas isso ilustra os benefícios da indústria aprendendo de casos anteriores para poder proporcionar aos indivíduos que estão voando as nossas aeronaves com todas as ferramentas que eles precisam para operá-la com segurança todos os dias. Por fim, quero fazer referência ao monitoramento da cabine, é uma ferramenta muito poderosa que permite a adaptação de procedimentos e de treinamento. E quando falamos de procedimentos, podemos entender qualquer desvio dos procedimentos implica em riscos adicionais, e qualquer desvio do procedimento continuará reduzindo as margens de segurança de um voo. E uma vez mais, quando nos referimos ao produto, à aeronave em si, refletimos não apenas sobre a aeronave física, mas também as capacidades de apoio aos clientes, o treinamento, os procedimentos que compõem a aeronave. E quaisquer desvios, seja nesse aspecto operacional ou de outro tipo, reduzirá as margens de segurança. E quanto mais demorar para as ações de recuperação, é algo que continuará diminuindo as margens de segurança. Antes de passar para o Daniel, eu quero enfatizar os valores da nossa empresa. Nós continuaremos dando o máximo apoio a este comitê, a essa comissão. Suas Excelências, senhor presidente, contam com o nosso pleno compromisso. O mesmo compromisso que nós temos com a CENIPA e a independência da investigação que eles estão fazendo e a publicação do relatório final com a sua análise independente. À medida que nós olhamos buscamos não apenas melhorar e aprender com aquela tragédia, de modo que também podemos aprimorar o próprio sistema de aviação e o desempenho do sistema de aviação no Brasil, mas não apenas no Brasil, e sim globalmente. Finalmente, quero refletir com os nossos procedimentos o foco que nós temos nas pessoas com relação ao treinamento e a prestação do apoio. E nesse momento, quero aproveitar a oportunidade para passar o microfone ao meu colega, vice-presidente sênior de engenharia, senhor Daniel Couchet. Obrigado, Chris. Sou Daniel Couchet, vice-presidente sênior da ATR. Antes de começar, quero expressar a minha profunda condolência às famílias e o meu pensamento em relação às famílias das pessoas que estiveram
nesse acidente trágico e perderam os seus entes queridos. Então, as famílias, os meus sentimentos, e com essa apresentação, queremos entender melhor como funciona as nossas aeronaves e, como mencionou o Chris, para que tentemos evitar a recorrência. Eu estou profundamente envolvido na certificação das nossas aeronaves, então quero dizer que realmente é algo, sei que existem muitas emoções envolvidas. E vou começar falando de 2 tópicos principais, incluindo e entendendo aqui com o convite da comissão que os senhores querem entender quais são as ações que nós fazemos na ATR, e essas seriam as ações. Essa será a primeira parte da minha apresentação. E, em segundo lugar, o foco nos sistemas de proteção e detecção de congelamento contra gelo, a pedido das famílias, que as pessoas querem entender melhor como isso funciona. Quero lembrar, antes de começar, que as condições de gelo, essas condições não apenas acontecem em países frios, de clima frio, mas sim ao redor do mundo, em diferentes climas. E também passaria uma visão a esse respeito. Então, deixe-me começar primeiramente com um pouco do histórico. E aqui o ATR 42 começou há 40 anos atrás, mais ou menos, e nós sempre estivemos fazendo evoluções do produto, manutenções, desde 40 anos atrás até agora, e continuamos a prestar atenção nessa evolução diariamente. E aqui nós temos aqui um histórico dos nossos 40 anos, e aqui no próximo slide nós vamos olhar os últimos 5 anos para compreender o que estamos fazendo. E eu não vou conseguir explicar tudo isso, mas é para mostrar os passos aqui relativos, alguns anúncios sobre o motor, a hélice, e nós introduzimos o cockpit de vidro em 2012 e continuamos trabalhando na aviônica e nosso software para melhorar o ponto de vista do cockpit, para melhorar a visão e outras funcionalidades. Isso é uma história completa e nós continuamos a fazer evoluções nos nossos produtos com novas atualizações de software. Aqui é uma representação dos 5 anos de desenvolvimento, dos últimos 5 anos. É importante compreender isso poderia ser relacionado, por exemplo, sistemas de gerenciamento da aeronave, pode melhorar o conforto da cabine, poderia ser reduzir o custo de manutenção para as empresas aéreas e mantendo os aspectos de segurança ao mesmo tempo. Isso poderia ser relacionado ao motor, a performance e o desempenho do motor, mas também alguns anúncios de segurança e alguns dos atualizações de segurança que nós estamos trabalhando, a versão do monitoramento dos compartimentos, aumentando a quantidade de assistência dos sistemas e continuamos trabalhando todos os dias para desenvolver a evolução do produto e os aspectos de segurança do produto. Como eu falei, sobre um pouco mais detalhadamente aspecto dos nossos sistemas relacionados ao sistema de proteção de congelamento. Mas, primeiramente, eu gostaria de mencionar que as condições de congelamento e nós temos aeronaves seguras e certificadas para voar em condições de formação de gelo.
Nós podemos encontrar essas condições de congelamento em todas as partes do mundo. Isso poderia ser no Brasil, na África, na Ásia, em qualquer parte. E nós precisamos ter ordens de magnitude do número de voos por dia. Foi mencionado que nós fazemos mais de 4.000 voos por dia. Precisamos levar isso em ordem de magnitude que 8 a 10% desses voos podem estar submetidos a condições de congelamento das asas. Isto não é raro, não é uma condição rara, isso está sempre acontecendo e isto é muito normal de acontecer. A aeronave ATR, ela tem um sistema de detecção prévia de gelo e existe essa detecção de duas formas, eu vou explicar melhor depois, mas a detecção de gelo são dois sistemas que estão apoiando para fazer a detecção junto aos tripulantes e à equipe para que estejam cientes das condições para tomar as ações necessárias. O que nós vemos aqui na parte do botão amarelo é um sistema para proteger a aeronave. Isso é para aquecer a superfície. Ele aquece embaixo da superfície. E na parte superior é um sistema pneumático que eu vou explicar como ele funciona. E para entender melhor, nós temos 3 níveis de proteção. Temos a proteção permanente, que está sempre presente, não importando as condições, está sempre presente na operação da aeronave. Isso é da parte do botão da parte esquerda. Equipamentos estão sempre presentes para evitar o congelamento. O segundo nível de proteção é o sistema anticongelamento. E isso também pode ser visto em amarelo, mas a superfície de aquecimento é próximo às hélices. Nós temos aqui na ponta de cada uma da lâmina, e isso faz parte dos elementos de controle de voo que poderiam comprometer. Então, o nível abaixo de proteção, podemos ver que mais e mais protegemos as aeronaves contra o congelamento, e eu vou explicar por que o gelo é um ponto importante para nós. E isso quer dizer que isso é válido para todas as aeronaves. É muito importante no espaço aéreo levar isso em consideração. Depois desse sistema pneumático, também usamos o poder dos motores. Nós usamos o fato de que o motor pode fornecer ar para colocar pressão no ar, e usamos esse ar pressurizado para inflar e o contrário, o movimento contrário. E eu vou explicar como isto funciona. Esse sistema anticongelamento e descongelamento está equipando a extremidade da superfície. E é o que nós chamamos de acréscimo de gelo, accretion. Isso acontece um acúmulo de gelo por causa da umidade, da temperatura, da velocidade. Você tem gelo que se forma na parte da frente da asa. Isso é chamado de acréscimo de gelo. Isso é uma característica dos voos. Qual é o resultado disso? É que a capacidade, o desempenho da asa se perde, e isso é o que nós queremos evitar ao proteger a extremidade das asas. Também protegemos outras superfícies com outro tipo de tecnologia, protegemos também o motor e outras partes que são sensíveis para o congelamento. Mais uma vez,
voar em condições de congelamento de gelo, isso faz parte do dia a dia. E a ATR, assim como outras aeronaves e outras empresas aéreas, são seguras para voar sob essas condições. Passando para esse sistema de descongelamento, de prevenção de congelamento, e isso é como funciona. É uma tecnologia bastante provada, que se chama Boots tecnologia. É uma proteção de poliuretano que se concentra na extremidade. O princípio é ter uma ação mecânica se houver o acúmulo e a formação de gelo. Então, se você tem o gelo na parte da frente, com este formato, com um mecanismo, existe aqui câmaras A e B, e nós podemos fazer aqui um movimento. Essa descrição mecânica, ela passa a remover o gelo acumulado alternadamente. São câmaras que inflam. E isso, quando é ligado, esse sistema funciona imediatamente. Então, o gelo começa a ser removido. Podemos ver que esses sistemas estão equipando todos os tipos de aeronave, não somente a ATR, mas outros fabricantes. Deixe-me falar sobre o sistema do cockpit, da cabine, como que funciona a detecção, particularmente detectando as condições de gelo. Primeiramente, a aeronave coleta informações da tripulação e a tripulação precisa ativar, dependendo dos avisos, primeiramente de sensores que estão equipados na parte externa da asa e se isso for detectado, a formação de gelo for detectada, há um aviso. E podemos ver a foto que nós podemos ver aqui, esse sistema. Existem dois princípios, existem sensores externos e, em segundo, tem outro sistema que está sempre na visão do piloto, do copiloto, para que existe uma sonda quando a formação de gelo aqui, ou seja, eles precisam ativar esse sistema de prevenção de formação de gelo. Então, parte dos sistemas estão fornecendo informação e parte da consciência situacional da tripulação para acionarem certos dispositivos. Uma vez que estejam conscientes dessas condições de voo, ou se o sistema está detectando gelo, haveria um alerta à aeronave de duas formas. Seria uma forma oral, o que nós chamamos de um alarme, uma espécie de alarme, e depois o capitão e o copiloto terão uma luz piscando, ou seja, havia um efeito sonoro e visual também luminoso, instando uma ação por parte da tripulação. Ou seja, o sistema informa o que eles precisam dizer. Ou seja, eles dizem, cuidado, existe uma ação a ser tomada e o sistema está fornecendo onde? Pode ser de muitos sistemas. Aqui, nessa parte, o efeito luminoso piscando vai funcionar aqui, que há uma detecção de gelo sendo formado. Então, ele vai olhar aqui no painel do cockpit e terão que aplicar os procedimentos e ligar os sistemas de descongelamento e prevenção de acúmulo de gelo. Os mesmos princípios seriam aplicados a mais ou menos... ou seja, a aeronave está fornecendo informações para chamar a atenção da tripulação para que possam tomar uma atitude, tomar uma ação neste sentido. O que eles precisam fazer para cada sistema de alerta?
nós fornecemos. Isso é importante de entender, que a aeronave é um produto físico que nós enxergamos, mas o que nós fazemos quando fazemos a certificação de uma aeronave e quando certificamos um sistema ou uma modificação? Nós certificamos e precisa seguir os procedimentos de certificação. E nós temos que observar os aspectos de segurança da aeronave e, em segundo lugar, como fazer a gestão, a gerência das falhas do sistema. Em cada sistema, nós primeiro pensamos se ele está seguro, mas se há uma falha, existe um gerenciamento com redundância para proteger o sistema. Nós precisamos gerenciar e realizar alguns procedimentos. Nós temos que observar se o procedimento está também atendendo às necessidades consequentes de falhas. Então, se houver a detecção de gelo, existe um checklist aqui, que são procedimentos das condições de congelamento, são elementos. Nós temos os sistemas de anticongelamento, que precisam estar ligados, e isso é para preparar, estabelecer como uma checklist diz, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Agora, eu vou explicar se o sistema falhar. Ou seja, aqui um sistema de alerta. Isto está relacionado ao congelamento. E vocês sabem que, neste exemplo, a nossa aeronave detectou condições de congelamento e nós colocamos todos os sistemas de proteção e prevenção de congelamento devem estar ligados. E os sistemas, os computadores, se houver uma detecção de uma falha, o que ele fornece? O mesmo conceito é um aviso sonoro que diz detectamos algo, depois tem um alerta visual para que o piloto e o copiloto possam enxergar. A aeronave suportará, ou você poderá identificar de onde está vindo, vendo pelo painel da esquerda. E aqui temos o visor e aqui existe uma iluminação, um ponto de luz para ativando o que precisa ser feito. E no caso, o símbolo do sistema antigelo começará a piscar e o que precisa ser aplicado e será verificado aqui. E vamos descobrir onde está sendo a falha em termos de degelo. É uma forma lógica de dizer a aeronave está dando um alerta, precisamos olhar aqui e encontrar a falha. A equipe é treinada para isso. A equipe da tripulação para reagir rapidamente e procurar onde está a falha. E nesse caso, eles voando em condições de formação de gelo, e esse sistema às vezes está ligado a muitas razões. E o que nós tentamos fazer são coisas simples, porque existem muitas fases do que fazer e não queremos deixar a tripulação buscando a solução dos problemas técnicos. Então, em caso de falha de sistema, nós temos um procedimento dedicado, que é duas ações para identificação das falhas sobre o avião, em termos de congelamento. Se estamos voando em condições de gelo, é preciso deixar e evitar as condições, sair das condições e, em seguida, fazer o degelo da fuselagem. E, mais uma vez, a aeronave, se vamos aplicar esse sistema, é a melhor forma de estarmos seguros. Algumas palavras sobre as condições climáticas. Temos aqui um exemplo
para dizer, mais uma vez, que as condições de formação de gelo, elas fazem parte do dia a dia da aviação, e é preciso planejar uma trajetória para evitar essas condições de gelo, e é preciso ter cuidado com elas, estar preparado para elas. Tenho aqui outro exemplo de sistema hidráulico. Aqui nós temos um sistema hidráulico. É um outro exemplo de sistema de ATR. São dois sistemas independentes, dois circuitos independentes. Nas operações normais, cada circuito provê a sua própria energia para os equipamentos que estão ligados a eles. Então, vemos aqui cada equipamento tem os seus circuitos independentes, nesse caso azul e verde. Em caso de falha de sistema, nós aplicamos o mesmo tipo de procedimentos. A filosofia é sempre a mesma. Estar em condições que a tripulação possa entender a mesma lógica e aplicar a mesma lógica. Nós vemos nesse sistema, no caso de falha de sistema, nós temos o mesmo procedimento. Mais uma vez, a luz começa a piscar para o piloto e o copiloto. Em segundo lugar, é preciso olhar para o painel para identificar a questão. Se é uma questão no sistema hidráulico, a luz piscará desse sistema. E a tripulação aplicará o procedimento que é, neste caso, desligar esse ponto e aplicar esse procedimento. Então, isso está ligado ao fato de que os dois sistemas recebem a mesma energia e a lógica é a mesma. Ou nós colocamos os procedimentos. É importante lembrar o conceito geral de segurança da ATR, das aeronaves que nós temos hoje. Os princípios e a lógica são os mesmos. A aeronave e o procedimento permite o uso seguro em condições diversas. E acredito que os meus colegas poderão também responder perguntas específicas, mas, mais uma vez, eu estou, pelo lado da engenharia, estou profundamente envolvido nesse processo. Então, é importante, claro, entender como funciona a segurança no dia a dia e a mentalidade que está por trás desse sistema, das aeronaves e o sistema. É importante entender isso. Os requisitos de certificação para a aeronave são os mesmos do que para os outros tipos. Não existem diferenças. São baseados no mesmo tempo, nos mesmos requisitos de certificação, que nós chamamos de aeronaves de transporte, aeronaves muito grandes de transporte, de grande porte. Excelências, prezados membros de famílias, todos os presentes, sou grato por estar aqui e estarei disponível para responder perguntas. Obrigado. Como é que é o seu nome, querido? Roberto? João Batista. Obrigado pela explanação, senhor Daniel Couchette, senhor Christopher McGregor. Debates, agora, dando início aos debates, passo a palavra ao relator, deputado Padovani, para fazer os seus questionamentos. Eu vou encaminhar, então, as perguntas ao senhor Dr. João Batista, ao qual agradeço. É o advogado da empresa e ele traduz os pedidos. Mas eu acho que até para quem está acompanhando, seria importante eles terem também a resposta.
Vamos lá. O ATR, bem, primeiro, a nossa função, o princípio da comissão não é de fazermos caça às bruxas, nem achar culpados, mas sim fornecer uma legislação para o Brasil mais segura, através do Parlamento brasileiro e também através de recomendações para investimentos em equipamentos nos aeroportos, nos SINDACTAs e assim por diante. Nós não temos nenhum protecionismo, nem a Boeing, Airbus, ATR, Embraer, Piper, Bitgraph, nenhum. Nós estamos aqui para proteger os consumidores que utilizam o mercado gigante de aviação do Brasil. Fazendo essa recomendação, esse início que eu sempre tenho feito, porque muitas vezes se confunde a comissão de acompanhamento com o papel de promotoria, de polícia, de investigação judiciária. Não é essa a função desse parlamento. A pergunta primeira. O ATR 72-212A foi certificado para operar em quais níveis de severidade de condições de gelo? As condições encontradas nesse acidente ultrapassaram os limites de certificação? E, em caso afirmativo, quais seriam as orientações para evitar essas condições? So I will begin Eu vou começar esclarecendo com relação ao acidente em questão que as condições ambientais enfrentadas pela aeronave estarão sujeitas à análise das condições pela CENIPA e na sua avaliação das condições climáticas, considerando a trajetória da aeronave. O relatório se refere claramente a condições de gelo e dá o segmento a respeito da previsão do tempo do dia, mas eu não gostaria de especular mais com relação às atividades relativas a essa análise. A despeito da reputação do ATR-72, nós fazemos um levantamento de outros acidentes, já que, neste caso, o CENIPA ainda não concluiu a investigação, o senhor não pode nos afirmar, e nós entendemos. Mas em relação a outros acidentes que foram, nas últimas décadas, todos eles relacionados à formação de gelo nas asas, no voo 4184 da American em 31 de outubro de 1994 nos Estados Unidos, do voo 791 da Transásia em 21 de dezembro de 2002 no Estreito de Taiwan, do voo 883 da Aero Caribbean em 4 de novembro de 2010 em Cuba, o voo 120 da UTAIR em 2 de abril de 2012 na Sibéria, Rússia, o voo Asiman Airlines 3704 em 18 de fevereiro de 2018 no Irã. Ante-exposto estes voos que já foi feita a investigação, concluído que foi gelo nas asas, e como explicado por vossas excelências que o sistema é seguro e até a aeronave, para ser certificada, tem que ter um sistema seguro, ou se não tem que ser,
ser feita uma evolução na seguridade dela. Os senhores concluem que houve falha humana? Thank you, Your Excellency. Obrigado, Excelência, por levantar esses pontos, porque eu acredito que, em nome da ATR, me leva a esclarecer e ajudar a comissão com relação à compreensão dos fatores que contribuíram ao acidente. Eu vou esclarecer 2 pontos e ampliar com relação às outras investigações. Eu acredito que o senhor mencionou o caso do Irã, Asman. Ele não teve gelo como um fator que contribuiu. E podemos ampliar mais a respeito dessa investigação específica, mas só para confirmar, e o relatório é público, ele está publicamente disponível. Não foi um caso de categoria, um evento na categoria ligada ao gelo. Com relação à investigação na Rússia, o gelo foi um fator que contribuiu, mas ele foi antes da decolagem. E então o gelo, a associação não ficou dessa forma. As circunstâncias foram um tanto diferentes da investigação que nós estamos discutindo hoje e diferente das outras investigações que o senhor mencionou. Eu estarei muito feliz de poder dar mais detalhes e explicações conforme solicitados. Eu vou me focar agora na American Eagle, voo 4814, com relação àquela situação, porque eu acredito que permitirá esclarecer alguns pontos que auxiliarão a comissão. Fundamentalmente, eu vou resumir o relatório com relação a, sim, a aeronave encontrou condições severas de gelo. A natureza do aerofólio, a contaminação do aerofólio foi muito diferente na nossa melhor avaliação com relação a esta investigação em curso. A natureza do gelo, ele perturbou, afetou os controles de voo da aeronave. E com relação à aeronave, estava voando num modo que não era modo de cruzeiro, em velocidade baixa, com os flaps em baixa velocidade, e a disrupção ao longo da asa gerou a perda de controle da aeronave. Nós fornecemos, enquanto empresa, ações de segurança e mudanças para o desenho da aeronave e para aumentar a área de proteção na extremidade da asa. Nós aplicamos algumas mudanças de design, que é o sistema de controle de voo, e essas mudanças também operacionais que nós fornecemos com relação à velocidade em certas situações. Essas mudanças foram efetivas e este evento particular nunca aconteceu novamente. Isto já tem quase 35 anos, então as mudanças de design já têm se mostrado efetivas. Com relação aos outros acidentes que o senhor mencionou, eu creio que o senhor mencionou Transásia e Eurocaribbean, e no caso da Transásia, e vou enfatizar, Sua Excelência, se ajudar a compreensão se os aspectos que contribuíram para o fator. Com relação à Transásia, houve uma situação da aeronave entrar em considerações severas de congelamento. A aeronave não desceu, não manteve a velocidade de voo, e isso gerou uma perda de controle. Isso traz a questão da atenção aos procedimentos, e nós continuaremos a falar sobre isso, mas é importante que nós evitamos culpar a tripulação, porque nós temos às vezes a ocorrência da falta de aderência aos procedimentos, mas nós precisamos observar toda também a tecnologia presente na aeronave. E com relação ao caso da Aerocaribe,
Eu entendo a natureza da sua pergunta com relação ao fator que contribuiu sendo o congelamento, mas nesse caso específico tivemos um fato adicional, que foi o controle de tráfego aéreo, não estarem cientes da situação e não permitiram a aterrissagem da aeronave, e isso piorou as condições. E eu preciso dizer, eu entendo porque o senhor colocou essas investigações juntas para perguntar, mas é importante também olhar para os fatores que contribuíram em cada um deles com relação à situação de congelamento e às ações da tribulação, e isso está também mais para o final da história e não no começo. Em cada um desses casos, os fatores que contribuíram para isso foram um pouco diferentes entre si. Nós protegendo a questão da tripulação, o procedimento que eles adotaram, já que os alertas do Aircraft Performance Monitoring, que é o APM, foram projetados para serem acionados dentro de quais margens operacionais? Como o fabricante orienta na simulação a tripulação a priorizar os procedimentos de recuperação quanto os múltiplos alertas estão ativados simultaneamente? Qual é o procedimento? Sendo que este voo era um voo curto, de 1h40, 1h45, e a área de gelo não passava de 15 minutos. Foram até na área final, praticamente na área final de voo, quase a hora que ele pedia já para descer. É normal se ligar e desligar o equipamento tantas vezes como aconteceu? Qual é o procedimento que deveria ter adotado a tripulação? Obrigado, Sua Excelência, pela pergunta. Eu sempre quero destacar que nós precisamos respeitar a independência e a análise do relatório final. Eu vou dar uma resposta sobre procedimentos gerais na filosofia do design. Nós temos uma sequência de eventos e, de fato, nós observamos uma falha de descongelamento do sistema, isso já no começo do voo, e o detector avisando visualmente com sinal luminoso. Depois disso, com relação às ações da tribulação, eu vou me referir ao CENIPA depois que o relatório, ao final da investigação, ocorrer. Qual a relação da empresa ATR com a oficina da Voepaz? Eles adquirem peças de manutenção diretamente da ATR ou de terceiros? E pelo tamanho da frota da Voepaz, essas peças são condizentes com as demais compras de outras companhias aéreas no mundo? Com relação a até onde eu sei, e o meu colega Daniel, o relacionamento que nós temos com Voepaz é uma relação típica que nós temos com muitos operadores, com o nosso departamento de atendimento ao consumidor. Eu não consigo dizer especificamente se a ATR forneceu as partes, mas é normal para um operador buscar a empresa ou até mesmo ir ao mercado aberto para comprar essas partes. E o nosso relacionamento com a Voepaz,
com o atendimento ao consumidor normal, cotidiano, e isso é a mesma coisa com os nossos outros parceiros à volta do mundo. O gelo é uma preocupação para a ATR? Sim, eu vou explicar de uma forma diferente. Como o Daniel explicou bastante claramente os nossos valores, nós nunca queremos parar de melhorar a segurança. Nós estamos dedicados à melhoria da segurança e nós consideramos muitas ameaças para as frotas. E nós trabalhamos com os nossos parceiros internacionais para desenvolver sistemas, procedimentos, treinamento, para mitigar qualquer tipo de riscos que podem acontecer com as aeronaves. Minha parte era assim, apenas. Perfeito. Muito obrigado. Temos 2 deputados inscritos aqui para falar. O deputado Bonin e, na sequência, o deputado Fernando Rodolfo. Bonin, a palavra é sua. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores. As perguntas eu dirijo para o senhor Daniel Kusch, vice-presidente de Engenharia de Aviões de Transporte Regional ATR, o senhor Raul, conselheiro-geral de Aviões de Transporte Regional da ATR. Vamos à pergunta. Qual o papel do fabricante da aeronave durante a investigação de um acidente aeronáutico? Quais têm sido, até o momento, as conclusões da ATR e quais são as análises acerca das causas do acidente com o voo Voepaz 2283? Bom, eu vou responder diretamente, porque é o meu departamento que faz essa interface direta com o CENIPA. Se tiverem outras perguntas, é claro, poderemos responder sem problemas. A natureza da nossa atividade é como conselheiros técnicos para o BAA na França. Isso são representantes acreditados em dar o apoio ao CENIPA. Isso está dentro do protocolo da Convenção de Chicago, onde fornecemos a nossa expertise técnica e, por definição, respondemos às perguntas do investigador encarregado, neste caso o CENIPA. E nós usamos os nossos recursos internos de treinamento e nosso departamento de engenharia para responder a quaisquer perguntas que eles tenham. Alô? Em 10 de setembro, o chefe do CENIPA, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, afirmou que investigadores do CENIPA iriam à França para extrair informações digitais do chip da caixa preta da aeronave, dado o risco desta operação. A ATR já logrou extrair essas informações? Há algo destoante dessas informações em relação ao que já foi divulgado pela CENIPA em relação ao acidente aéreo? Sim, eu vou... Nós já demos o apoio ao CENIPA, sim, para extrair as informações ao CENIPA. Nós encontramos com o BAA e o CENIPA para fazer esse exercício na França. E com relação a outras informações, é preciso respeitar a Convenção de Chicago para garantir a confidencialidade até a publicação do relatório final. Caso se comprove que o acidente não se deve, no todo ou em parte,
a falha humana ou falta de manutenção, mas sim algum problema estrutural do ATR 72-212A, a empresa já estabeleceu diretrizes no que se refere à assunção de responsabilidade civil perante as vítimas? Já houve contato com as autoridades brasileiras, como a Defesa Pública e o Ministério Público? A nossa interface nestes assuntos, e, claro, precisamos respeitar a Convenção de Chicago, e é através do CENIPA. Com relação à segurança da nossa aeronave, e como oficial de segurança da ATR, eu escrevi uma carta para todos os operadores da ATR, insistindo para uma aderência aos nossos procedimentos operacionais. Não identificamos a necessidade de fazer nenhuma alteração com relação ao design da aeronave. Perfeito, obrigado. Passo agora a palavra ao deputado Fernando Rodolfo. Primeiro, boa tarde a todos os convidados aqui para essa audiência pública. Minha pergunta eu dirijo a qualquer um dos três, aquele que se sentir mais à vontade para responder. Eu queria saber, inicialmente, se houve a simulação desse acidente, né, para se perceber se era evitável ou não. E se nessas simulações a tripulação conseguia salvar a aeronave. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou respondê-la em duas partes. Com relação à investigação e o apoio da CENIPA, nós trabalhamos com as nossas instalações, as nossas instalações estão à disposição. É muito importante enfatizar que o simulador de voo não pode simular todas as circunstâncias de um voo. E por isso existe um risco de interpretação indevida. Mas o que pode ser feito é reafirmar o efeito dos nossos procedimentos para a frota. E é isso que nós viemos fazendo para proteger e assegurar a segurança da nossa frota atual. Eu posso pedir ao senhor para repetir o seu segundo ponto da sua pergunta? Sim, eu perguntei se houve a simulação desse acidente no simulador e se houve a simulação, se chegou à conclusão de que o acidente seria evitável. Mas o senhor acho que já me respondeu de que não era possível simular todos os acidentes. Mas eu queria perguntar também se a companhia Voipés ela tem um bom histórico de manutenção e se as peças sobressalentes são adquiridas diretamente da ATR. É possível dizer que a manutenção é compatível com a de outras companhias aéreas? A manutenção ou o esquema de manutenção da Voipés? Falando da investigação da CENIPA com relação às circunstâncias exatas da manutenção e das operações do voo da aeronave, eu quero mencionar o informe preliminar. A CENIPA mencionou os próximos passos, os fatores humanos, o contexto operacional e o contexto da manutenção. Então, eu vou responder em termos gerais, como falei na minha apresentação, que a adesão aos procedimentos de manutenção são as fundações da segurança do dia a dia. Com relação às partes sobressalentes, quero falar da minha resposta anterior, que os operadores são perfeitamente legítimos para comprar peças no mercado aberto e não necessariamente da produtora da aeronave, da empresa que produziu a aeronave.
Há alguma explicação para que a Voipaz ela tenha decidido fazer um dos seus ATRs voar a uma altitude de 17 mil pés em condições extremas de gelo? Isso não seria inseguro? Mais uma vez, eu peço desculpa se eu estiver me repetindo, mas eu realmente quero me referir à análise da CENIPA e ao relatório final que estamos esperando. A razão para essa repetição é enfatizar a independência da CENIPA em relação a todas as partes interessadas, e por isso o relatório antecipará e lidará com esses pontos. Eu queria esclarecer que a insistência nesse tema, ela se justifica porque nós tivemos um acidente aí com um grande número de perdas de vidas. E essas famílias precisam de esclarecimentos. Aliás, eu acho que esse é o propósito que nos trouxe até aqui, é de buscar esclarecimentos. E, portanto, é necessário que a gente, vez ou outra, tenha que repetir a pergunta para que fique bem claro esse entendimento. Agora, em relação propriamente às aeronaves da ATR, por que tantos acidentes foram registrados já nessa relação ATR-gelo? Eu quero mencionar as minhas palavras a respeito dos fatores que contribuíram, que puderam ter levado a acidentes. A aeronave, com relação aos procedimentos, o treinamento, a aeronave é segura em condições de gelo. Eu não gostaria de ser ambíguo nesse ponto. Ela é segura para as condições de gelo. O congelamento é uma ameaça para todos os tipos de aeronave ao redor do mundo, e é por isso que Daniel e eu, em nossas apresentações, enfatizamos as operações seguras das aeronaves, e na certificação nós temos procedimentos e treinamentos claros, e isso é o mesmo para todos os tipos de aeronave. Não seria preciso dizer, ou acurado dizer, que o gelo afeta apenas um tipo de aeronave. Ele está sujeito a afetar todos os tipos de aeronave. Então, acho importante mencionar a independência dos relatórios da IATA e de todas as outras instituições ligadas à segurança que dão avaliações independentes sobre as ameaças ligadas ao gelo que estão sujeitas a acontecer com todos os tipos de aeronaves. Diz que a aeronave é segura em condições de gelo. Então, assim, para finalizar, e aí eu me dou por satisfeito, na sua opinião, o que de fato provocou a queda daquele avião? Foi erro da manutenção pela Voipaz? Erro dos pilotos? Os pilotos falharam? Ou a ATR tem um problema grave de design? Uma dessas três condições levou aquele avião a cair e levou muitas vidas a serem perdidas. Eu sou muito simpático à insistência da sua pergunta com relação às famílias, porque é algo que é compreensível e, mais uma vez, ofereço as minhas profundas condolências a todas as famílias que foram prejudicadas. Eu quero assegurar ao senhor e a todas as famílias que a melhor resposta agora é permitir que a CENIPA faça a sua investigação, porque isso prova a nossa confiança na independência do relatório deles, que não tem nenhum conflito de interesse. Hoje, com relação a segurança da nossa frota, eu escrevi uma carta a todos os operadores insistindo na adesão a todos os procedimentos. Essa foi e é a melhor ação para assegurar a segurança da frota da ATR em todas as regiões do mundo onde estamos servindo. Ok, deputado. Muito obrigado. Tenho também algumas perguntas. Vamos lá. A primeira é em relação ao ATR 72500, que, salvo engano,
ele já parou de ser produzido, se eu não me engano, em 2012, certo? Mas o fato é que não é mais produzido, é isso. E hoje temos o ATR 72600. Salvo algum equívoco, o ATR 72600 tem o sistema, esse acionamento, né, contra o gelo, ele é automatizado, e o 72500 não, o piloto tem que ir lá, digamos assim, apertar o botão. Gostaria de confirmar essas informações, e, em sendo verdadeiras essas afirmações, se seria possível, de alguma forma, implementar a tecnologia de automatização do ATR 72600 no ATR 72500 para o operador que quisesse fazer isso, a princípio. Eu queria saber se uma determinada companhia quiser implementar a automatização que existe no ATR 72600 em um ATR 72500, isso é tecnicamente possível? Thank you, sir. Obrigado, senhor. I will answer in, Eu vou responder de duas formas. Primeiramente, thank you, sir, for obrigado, senhor, por essa pergunta, que é importante entender que, em termos de sistemas de degelo, o avião 500 e o avião 600 que o senhor mencionou têm o mesmo sistema, os mesmos sistemas. Então, a tecnologia que eu mencionei, os sistemas de detecção de gelo, a lógica é exatamente a mesma entre o 500 e o 600. É importante mencionar isso porque para evitar ambiguidades. Agora, em termos de aviônica, é verdade que a série 600 tem tecnologias em termos de apresentação, em termos de checklist, porque em termos de funções puras, lógica pura de design, o 500 e o 600 têm o sistema de detecção e proteção de gelo que são equivalentes. Mas quando o senhor fala que eles são idênticos em relação à detecção e a própria, vamos dizer assim, mecânica ali para a forma, né, com que é combatido, eu queria só enfatizar um ponto bem específico, que é em relação ao acionamento do sistema, né? O acionamento do sistema do 600 é automático e o acionamento do 500 não é automático. É isso ou não? thank you. And, Obrigado. A ativação é exatamente da mesma forma. A detecção, no caso de detecção das condições externas pela equipe da cabine, o símbolo que aparece com o sensor, e uma vez que a detecção do gelo acontece, a ativação é exatamente a mesma lógica com os 500 e a série 500 e a série 600. A única diferença tem a ver com a maneira de onde a ação aparece, se é no display ou se é no painel da esquerda. Mas a lógica é a mesma em termos de automatização entre as duas séries. Nesse caso particular da detecção. Certo. E sendo igual, então, seria possível, de alguma forma, nos próximos modelos, ou de alguma maneira, se criar um sistema onde esse acionamento fosse automatizado, ou seja, o apertar de botões ali dos pilotos, do copiloto, fosse realizado automaticamente pelo sistema, uma vez identificado a situação? Obrigado, senhor. É uma boa pergunta, e isso é toda uma comunidade de produtores de aeronaves. A ATR é parte de um grupo de trabalho que está trabalhando com
esse assunto das condições de gelo. E nesse momento não existe o automático com essa detecção. Sempre dependemos na equipe da tripulação para lidar com ela. Existem algumas funções de apoio que podem dar algumas informações a mais, mas a capacidade sempre fica nas mãos da equipe da tripulação na detecção dos sistemas de gelo. Então, todas as aeronaves são equipadas com a mesma lógica nos seus equipamentos. A ATR, assim como outros produtores, estão envolvidos nesse grupo de trabalho para começar a trabalhar, por exemplo, em sensores que são mais sensíveis, e isso é parte da nossa comunidade de produtores da qual nós participamos. Temos uma tecnologia europeia ligada à produção de sensores mais confiáveis, mas ainda não está pronto, que terá condições de gerir de uma forma diferente. Mas hoje ainda não chegamos nesse ponto. Obrigado. Só levantando uma questão muito hipotética, se o sistema, por falha, ele ficasse, por exemplo, inflado, né, continuamente, né, não tivesse algum problema e não desinflasse, existe alguma perda significativa em termos de aerodinâmica? Reduziria a velocidade mínima de sustentação do avião? É uma hipótese, claro, a gente não pode adiantar nada em relação a esse acidente, mas o que o sistema pode ter ficado permanentemente inflado é uma linha de hipótese ou não? Isso não afeta a questão do, vamos dizer assim, do desempenho da aeronave? Thank you for the question. It's also important. Obrigado pela pergunta. É importante entender este ponto para que a tripulação seja alertada para essa situação de um caso de falha. Nós temos 2 computadores que estão permanentemente, em real time, checando esses sistemas de inflação e deflação e de esvaziamento. É importante notar, quando você desliga esse sistema, e você também existem outros desempenhos que está protegendo a aeronave como um todo. Se puder imaginar, porque isso não está fazendo o enchimento e esvaziamento, isso seria... E isso não está relacionado às condições de congelamento, mas seria para reduzir para melhorar a segurança. A tecnologia Boots, ela está sempre checando para ver se há alguma falha, e se sempre fizermos isso, seria implicar em uma maneira diminuída para reduzir certos riscos. Espero que tenha respondido adequadamente. Sim, obrigado. Diante do acidente envolvendo a aeronave ATR-72 da Voipaz Linhas Aéreas, a ATR implementou alguma atualização ou revisão nos procedimentos operacionais recomendados para os pilotos? Se sim, poderia detalhar quais foram essas mudanças e como elas visam aumentar a segurança operacional das aeronaves? Evidentemente, não adiantando qualquer tipo de conclusão, mas eventualmente algum indício que possa ter acendido vamos dizer assim, uma luz, algo foi tomado em termos de providência a partir desse acidente?
Como nós fazemos nessas circunstâncias, nós sempre nos questionamos a nós mesmos. E depois de revisar os procedimentos, nós estamos confiantes nos nossos procedimentos atuais, que permitiram a ATR, e isso é responsabilidade minha, para destacar este ponto para todos os nossos operadores. Mais uma vez, como fabricantes de aeronave, se o CENIPA identificar outros tópicos, nós reacionaremos positivamente. Mas até hoje, a carta que eu escrevi para os operadores tem sido para reforçar os nossos procedimentos em vigência, nossos procedimentos atuais. Perfeito. E ainda nessa linha, como a ATR aproveita os insights de incidentes passados para melhorar continuamente os procedimentos de segurança do ATR-72? Eu queria saber se o senhor poderia citar algum aprimoramento, né, e, por exemplo, referente a qual acidente, por exemplo, qual investigação que já foi concluída, né, eu digo não desse acidente, mas de acidentes bem mais antigos, se você pode citar algum aprimoramento que foi decorrente de algum acidente. Sim, eu posso citar a discussão do APM, como foi referido. O modelo de desempenho da aeronave fornece alertas adicionais e avisos para a tripulação, para os ajudar em circunstâncias semelhantes ao que aconteceu no voo da Voipaz. Isso foi uma das lições aprendidas e uma das melhorias de segurança que temos introduzido. Eu quero adicionar que nós não esperamos para que os acidentes aconteçam. Estamos sempre atualizando nossos procedimentos de segurança, de manutenção, para maximizar a segurança, a operabilidade, a segurança dos nossos produtos. Não esperamos que um acidente aconteça. Existe um processo constante. No departamento do Daniel está muito envolvido, o nosso atendimento ao consumidor também está envolvido, e isso é um processo contínuo, constante para a ATR como fabricante de aeronaves. Existiu o modelo ATR-42, certo? Posteriormente o 72, o 500, o 600, né? O 600 atualmente sendo ainda construído, o 500 não mais. Vocês já têm algum tipo de previsão de um novo modelo, né, com um nível de talvez aprimoramentos aí que represente, vamos dizer assim, um salto, talvez como tenha sido um salto do 42 para o 72, a gente pode esperar um novo salto para algum outro modelo no médio ou curto prazo? Obrigado. Acho que é uma pergunta importante que precisamos nos ater. A ATR está constantemente melhorando os produtos nos últimos 40 anos, mas também nos últimos 5 anos, e nós continuamos investindo em evoluções e melhorias. Nós temos o Evo ATR, nossa área de desenvolvimento do produto. Nós temos algumas funcionalidades, algumas relacionadas a desempenho, outras a melhorias e outras com relação a automatizações, seja nos sistemas para melhorar na manutenção e o desempenho. É uma série de funcionalidades para que deverão ser entregues nos próximos modelos, e isso já está na etapa de estudo de viabilidades. Obrigado. Como a ATR mantém comunicação contínua
com as companhias aéreas operadoras do ATR 72-500, né, especificamente em relação ao modelo que não é mais fabricado, para assegurar que os procedimentos de segurança são seguidos e eficazes, né, tanto em relação ao voo quanto à própria manutenção, a forma com que é conduzido aí a aeronave, né, as situações, o contexto, né, em que a aeronave se apresenta em cada lugar aí do mundo, em relação especificamente aos modelos 500. Portanto, digamos assim, são clientes que provavelmente compraram a aeronave, talvez até não diretamente dos senhores, talvez de terceiros, né? E como que acontece esse relacionamento, essa comunicação? De que forma? Eu preciso destacar alguns aspectos, Sua Excelência. Uma com relação ao nível de atendimento ao consumidor. Nós mantemos um alto nível de atendimento ao consumidor para a frota da ATR, seja de qualquer modelo. Isso é uma declaração importante a se fazer. Como exemplo, nós temos uma conferência de clientes na semana que vem para todos os operadores do ATR, desde o operador mais antigo até o mais novo. E o nível de atendimento que nós fornecemos é fundamentalmente o mesmo. Com relação à segurança dos voos, o meu outro ponto, o princípio é exatamente o mesmo. Nós temos uma conferência de segurança de voo, nós temos uma comunicação de segurança, nós temos um website que está aberto ao público. Então, todo este aspecto de diferenciação não existe dentro dos modelos da ATR. Todos são clientes, todos são operadores, e qualquer um que voa em um ATR é importante para nós como consumidor. E em relação à cadeia de suprimento de peças para o ATR 72-500, me parece... Bom, eu queria saber se vocês produzem, né, essas peças de reposição, ou algum parceiro oficial, ou esse mercado é totalmente aberto. Sendo aberto, existe algum tipo de obrigatoriedade de certificação em relação a essas peças do ATR 72-500, ou a produção, digamos assim, de vocês tem, vamos dizer assim, foi encerrada há algum tempo, enfim, como que vocês trabalham em relação a isso, a parte de reposição de peças? Existe um mercado legítimo para as partes das aeronaves. Um operador pode entrar em contato diretamente com o fabricante, ou ele pode entrar em contato com os fabricantes de outras partes com relação a equipamentos originais, e isso é legítimo. Muitas empresas, muitos fabricantes oferecem um tipo de assinatura em que você pode fornecer, existe um contrato e existe o fornecimento contínuo. Todas essas opções, elas são oferecidas pelos operadores. É um mercado legítimo para qualquer empresa aérea no setor de comércio de aeronaves. E dentro dessa linha, mais uma vez, saindo do caso concreto, indo para um cenário, vamos dizer assim, paralelo, né? Supondo que exista uma grande divergência, uma grande discrepância de qualidade nas oficinas de manutenção, né? E também, por hipótese, né, em relação à qualidade das peças dentro desse mercado aberto. Não estou dizendo que, vamos dizer assim, necessariamente que essa discrepância represente, aí, no pior caso, algo que fosse inaceitável. Mas, ainda que dentro do aceitável, a gente poderia pensar num intervalo de qualidade, né, onde alguns fornecedores teriam um grau superior e outros inferior, e as oficinas de manutenção, talvez, né, por hipótese, também da mesma forma.
seria possível, né, até em termos de proposta, que a ATR, de alguma maneira, alterasse a sua política comercial no sentido de ter um grau de envolvimento maior com a manutenção das aeronaves, com as peças, enfim, isso é interessante para a empresa, mas também é algo que poderia representar algum ganho no sentido da segurança? Eu vou fazer uma diferenciação entre os aspectos de certificação e os aspectos comerciais. Algo que eu creio que é importante destacar na minha apresentação, eu falei sobre a estrutura de regulação para o suprimento das partes, organizações de manutenção e conserto precisam estar sobre o mesmo nível de escrutínio, e isso faz parte da estrutura de regulação. E depois, talvez, pode acontecer a discussão nos aspectos comerciais, apenas para destacar que hoje existe um mercado aberto legítimo para se comprar partes. Depois, os aspectos comerciais, eu não estou qualificado para discutir isso. Perfeito. Em relação à Voipaz, enquanto parceira, ela enquanto parceira, comparada com os demais parceiros que vocês têm, operadores, você pode relatar algum caráter atípico na relação com a Voipaz, em relação a compromissos, aquisições, algum tipo de situação, por exemplo, vamos dizer, de recall de alguma situação, se demora mais ou menos, se é mais proativa que as outras ou se é menos proativa? Como que é a relação com a Voipaz especificamente? Com relação à Voipaz, eu acredito que eu vou falar falei da percepção que eu tenho como um relacionamento normal de apoio ao consumidor. Nós temos perguntas deles, recebemos perguntas, temos reuniões com eles com relação a questões técnicas ou operacionais, mas eu, não sendo um membro do Departamento de Apoio ao Consumidor, eu não estou qualificado para dar mais detalhes a esse respeito. E, mais uma vez, eu continuarei... Eu peço desculpas por continuar repetindo, mas isso seria uma parte também da análise da CENIPA, e seria incorreto da minha parte especular a esse respeito. Só para reforçar, a minha pergunta não foi direcionada em relação ao acidente especificamente, né? Porém, a resposta que o senhor deu, para mim, já me satisfaz, né? Eu queria saber exatamente, pelo menos daquilo que diz respeito à interação com os senhores, se existia algum tipo de situação atípica, né? Se posteriormente vocês identificarem, né, com os departamentos competentes algo que possa ser relatado em relação a isso, claro que a nossa comissão está à disposição para receber informações, né, mas não tratando especificamente do acidente. Aliás, as minhas perguntas elas se afastam um pouquinho do acidente por conta do objetivo dessa comissão, que é justamente o de produzir políticas públicas, eventuais investimentos, eventuais mudanças na legislação brasileira, quem sabe alguma coisa até que possa ser até replicado em outros países, no sentido de aumentar a segurança. Ou seja, o acidente, o lamentável, né, esse episódio tão triste, ele é o ponto de início para que a gente possa buscar a melhoria na segurança do transporte. Nosso objetivo não é exatamente investigar esse acidente, não é, enfim, focar nisso, é partir dele para procurar soluções, mas a sua resposta já correspondeu ao que eu queria saber, né? E aí a última... Oi? Teria uma pergunta. Vamos lá. Que o senhor pode fazer. Se a legislação, pelo que eles estão acompanhando
no Brasil, talvez seja o primeiro ATR que houve o acidente, ele está padronizado no mesmo nível do mundo? If it's possible, Your Excellency. Excelência, se for possível refazer a pergunta de uma forma... se é possível repetir a sua pergunta. Em níveis mundiais de investigação e de elucidação de acidentes, a lei, e como o senhor é membro da segurança da ATR, para nós padronizarmos a nossa legislação a nível mundial, pelo que você trabalhou com o CENIPA, a forma com que o CENIPA, a ANAC, propôs os questionamentos, propôs as formas de tratativas, em nível mundial, são os mesmos? E como o nosso caráter aqui é de formular uma legislação, teria algo que o senhor viu diferente que poderia contribuir com a legislação brasileira? Thank you, sir, for the clarification. Obrigado por esse esclarecimento. Eu penso que, como eu mencionei no início da minha apresentação, eu recomendo a CENIPA, eu elogio a CENIPA pelo seu profissionalismo nessa investigação. O nível de cooperação e transparência é muito importante, isso para nós na ATR, porque nós precisamos manter a segurança da nossa frota e, por isso, a transparência é um aspecto muito importante para o Daniel e para mim. E nas nossas relações com os operadores ao redor do mundo. Eu quero agradecer e elogiar mais uma vez a CENIPA pela sua abertura, sua transparência e profissionalismo. E acredito que isso também se reflete nas outras partes que participaram na investigação. Então, eu só posso expressar a minha apreciação nesse sentido. E ampliando um pouco o escopo ainda dessa pergunta, muito importante, a gente, em relação aos modelos que a ATR fabrica, ou mesmo o ATR 500 que não fabrica mais, enfim, a todos os modelos da ATR, 100% dos modelos da ATR podem voar em 100% dos países, ou tem algum país que tem uma legislação mais restrita e que impede algum modelo de circular? Thank you for the questions. Obrigado pelas suas perguntas. Em termos de certificação, a nossa primeira autoridade é a EASA na Europa, e existe um reconhecimento entre diferentes autoridades de certificação e de segurança. Hoje em dia não existem restrições em nenhum país para o voo de aeronaves dessa série 500 ou da outra série, e os níveis de requisitos são os mesmos, de segurança são os mesmos, não há restrições com relação a esses diferentes modelos, o 500 e o 600. A segunda pergunta, eu acredito que o senhor já respondeu, né, só confirmando, que também todos os aviões, todos os modelos podem voar em todos os países, e também não foi necessário nenhum tipo de adaptação para nenhum país, ou seja, a legislação de todos os países ela é, vamos dizer assim, compatível com todos os modelos da ATR. Seria isso mesmo, né? Sim. Ok. Agora eu vou para uma última pergunta. Em relação a tratamento estatístico dos episódios, né, dessas situações, porque são, como os senhores falaram, a aviação ela tem várias camadas de segurança, né, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, para acontecer um determinado acidente, a gente precisa ter várias dessas circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, se você fizer um tratamento estatístico, você consegue entender onde está tendo uma incidência maior ou menor, né? Então, eu queria saber se, estatisticamente, o gelo está mais presente
como uma das causas, de forma mais relevante ou menos relevante, mas se o gelo ele aparece de uma maneira estatisticamente mais relevante nos acidentes da ATR em relação à média dos acidentes com outras aeronaves, tem algum tipo de tratamento estatístico nesse sentido? Para evitar conflitos de interesse, eu falo do relatório independente de instituições como a IATA, que proporcionam um bom trabalho tratando os fatores que contribuem. Com relação à nossa avaliação, nós não acreditamos que esse aspecto singular da operação da ATR, eu enfatizaria mais uma vez que o gelo é uma ameaça para todos os tipos de aeronaves e fazemos o melhor, assim como em todas as ameaças, junto com os grupos internacionais e as partes e os produtores para enfrentar essas ameaças. E nesses relatórios independentes, eles orientam as nossas ações e os nossos passos adiante à medida que nós avançamos. Eles nos dão essas bases estatísticas que influenciam a nossa tomada de decisão, sim. Perfeito. Eu já fiz as minhas perguntas. Quer fazer alguma consideração final? Assim. Eu vou... Antes de passar, eu vou passar para ele. Gostaria de passar a palavra para os senhores para alguma consideração final, alguma situação. As perguntas já se encerraram, né? Já vamos para o fim da nossa audiência. É muito importante, pela minha perspectiva pessoal, a segurança do voo. Em nome de todos os meus colegas e funcionários da nossa empresa, queremos expressar mais uma vez a condolência pelas vidas perdidas e o impacto que teve nas famílias quando perderam os seus membros queridos, que é algo que é muito caro para nós e com relação também ao nosso compromisso com a segurança nos voos e com relação às famílias, Excelência, o senhor tem o nosso compromisso de trabalho com a CENIPA para darmos total apoio a a sua investigação e assegurar que eles contem com todas as ferramentas e os meios de que eles necessitem da nossa parte como ATR e pela perspectiva da ATR trabalhar com a CENIPA no relatório final, as suas recomendações para evitar que tais eventos nunca mais aconteçam. Esse é o nosso compromisso com os usuários. Perfeito, muito obrigado. O senhor Daniel quer... Não, ok. I will share the same. Ok. Obrigado, entendi. Eu passo agora, então, para o relator fazer suas considerações finais. Agradecemos a vinda dos ilustres representantes da empresa. Nossa intenção não é de nunca expor a empresa. Poderíamos ter sido mais profundos nas conclusões de perguntas. Algumas ficaram não vagas, mas nós entendemos que tem que haver a investigação do CENIPA para não comprometer a investigação. Entendemos que por isso ficou em aberto, mas levamos ao Brasil, a imprensa brasileira que aqui está presente e que irá noticiar a vinda dos senhores aqui, a responsabilidade da empresa. O Brasil utiliza esses aparelhos desde o ATR-42, na antiga Trip, na antiga empresa Pantanal e outras empresas, o 42, o 72, e essa vinda dos senhores dá muita confiança ao mercado. Quero agradecer ao Dr. João Batista também, que acompanhou vocês, e esperamos que haja sempre evolução
no mercado de tecnologias para que esses acidentes sejam evitados. Muito obrigado. Obrigado. Também fazer minhas considerações. Eu entendo que realmente as características, né, da investigação, a confidencialidade em tantos aspectos, evidentemente restringe um pouco a discussão. Talvez uma discussão como essa, após o relatório, após o fim das investigações, pudesse ter até uma profundidade maior. Tenho esse entendimento e claro que, do ponto de vista da comissão, isso não inviabiliza o encontro de hoje, muito pelo contrário, né, um encontro importante, no sentido de que o nosso objetivo, como já foi dito, né, é produzir políticas públicas, é produzir melhorias no sistema, criar mais e mais camadas de segurança para o transporte aéreo. E, claro, a gente tem aí uma abertura total para futuras informações que decorrerem do andar aí das investigações. A comissão está aberta para isso. Eventuais, inclusive, sugestões que os senhores tiverem de aprimoramentos no que diz respeito à regulação do mercado aéreo brasileiro, qualquer consideração nesse sentido será muito bem-vinda, vai assim no centro do objetivo desta comissão. Eu acredito que os senhores, por estarem convivendo com o mercado mundial de aviação, podem comparar não só a atividade da CENIPA, que, sem dúvida alguma, é uma atividade de excelência, mas também a regulação do mercado de uma forma geral. Então, sugestões serão muito bem-vindas. E quero, só para concluir, agradecer mais uma vez o Daniel, o Christopher, o Raul e também o João Batista aqui presentes. E vamos para o encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando os senhores membros para a visita técnica a ser realizada amanhã, dia 28 de novembro, quinta-feira, às 14 horas, no Centro de Manutenção da Voipés Linhas Aéreas, localizada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Está encerrada a presente reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.